Salve, salve universo narrado! No vídeo de hoje, cara, eu vou te mostrar uma parada que vai simplesmente explodir a tua cabeça. Um negócio que aparentemente quebra o determinismo clássico, muito embora satisfaça as leis aí de Newton, tá? É um negócio chamado Domo de Norton. Eu estudei essa parada quando eu fiz a disciplina de Filosofia da Física semestre passado lá na USP, no meu quarto semestre. É um negócio muito doido, bicho. É um objeto aí, que eu vou mostrar como que ele é definido, que quebra todo o determinismo clássico com um exemplo aí muito específico, tá? A solução dele é basicamente uma discussão aí bem filosófica, e eu vou colocar aí na tela para vocês qual que é o artigo, né, que eu usei como referência para conseguir estudar e apresentar isso para vocês. É de um cara chamado John Norton, tá? E foi justamente em cima desse artigo que a gente explorou boa parte da nossa ementa aí de Filosofia da Física no semestre passado lá na faculdade. Então vamos ver que negócio doido aqui, bicho. É esse esqueminha aqui que parece muito com um iglu, né? E como que ele é definido? Vamos ver então, ó. A gente tem essa superfície, né, que parece ser meio curva aqui, e a equação que caracteriza ela é a seguinte: dado um certo ponto, né, aqui do meu domo, a gente vai ter uma distância r entre o pico aqui do domo, né, o r igual a zero, até esse ponto aqui. Como que é essa distância? É uma distância ao longo da superfície, tá? Não é em linha reta, é simplesmente percorrendo aqui por cima da superfície. Então você vai ter essa distância r e você vai ter também uma distância vertical aí, que a gente chama de h, a partir desse ponto aqui do topo, né, o vértice aí do meu domo. Então ele vai ter uma certa alturinha aqui, ó, com respeito a esse topo, né? Pensando aqui também como referencial essa parte de cima. E a gente tem também a distância r ao longo da superfície. Isso determina univocamente qualquer ponto do meu domo, tá? Então é assim que a gente consegue reconhecer cada um dos pontos que tem aí. Aí qual que é a parada disso aqui, bicho? Dado que o domo ele é construído dessa forma, a gente pode mostrar, né, que a solução aqui para o movimento dessa partícula, quando ela é abandonada do topo aí do domo, é basicamente uma família de soluções. A gente tem o caso que é mais esperado, né? Ela fica parada aí no topo o tempo todo, sem nenhuma perturbação para tirar ela do lugar. Tem também uma outra família de soluções em que ela pode abandonar esse topo em um instante de tempo arbitrário e em qualquer direção arbitrária. Pode ser que ela caia, pode ser que ela não caia. Você encontra uma solução completamente não determinística e a gente vai ver, ela satisfaz a segunda lei de Newton. Isso que é o mais louco, velho. Então vamos ver com cuidado como que a gente faz para mostrar isso. Por simplicidade, a gente pode assumir aqui que a massa dessa partícula é 1, né, para poder nas contas ignorar aquele fator m que aparece o tempo todo. Se for 1, a gente consegue só não escrever ele. Mas eu quero que você entenda que isso não gera uma perda de generalidade, porque é o mesmo de colocar nas nossas soluções um fator de a, né, aceleração, sobre m, se a massa for alguma coisa diferente de 1. Mas por simplicidade, vamos assumir aqui uma massa igual a 1 para as equações ficarem mais simples. O que é que a gente pode dizer então, né? A gente pode dizer que a força é igual à aceleração, pelo menos em módulo, tá? A gente sabia que seria força igual a massa vezes aceleração, mas vamos tratar só força igual a aceleração, já que a massa aí vai ser 1, beleza? E qual que vai ser essa força que atua nessa partícula em algum instante arbitrário aqui? Essa partícula está imersa num campo que é gravitacional, tá? Então tem um G aqui da Terra, e aí se eu ponho ela num certo ponto intermediário aqui da superfície do domo, eu vou ter uma componente da gravidade que é paralela à superfície, seria G seno θ, né, que a gente usa lá em plano inclinado. Vamos colocar essa figura aqui para você poder entender. Imagina que aqui está a superfície inclinada do domo, né, num ponto ali específico, em torno desse ponto. Daí a gente tem aqui a nossa partícula. E eu defino o meu ângulo θ como sendo esse ângulo de inclinação aqui com a horizontal. Beleza? Então tenho esse ângulo θ aqui. Daí, eu vou pegar a força-peso
eu tenho uma força normal e tenho as componentes paralelas à superfície e perpendicular à superfície da força normal, ou melhor, da força peso. Então, ó, posso pôr aqui peso, né, que seria a massa vezes a gravidade, vezes o cosseno, para a componente que é perpendicular. Como a massa é 1, fica simplesmente G vezes cosseno. E tenho também a componente paralela, que é o plano, que seria G seno θ, tá? Aí você vai falar, pô, mas não é bem um plano inclinado, né? É um domo que tem uma superfície curva aí. Beleza, eu concordo com você. Mas a gente quer analisar isso apenas no entorno ali do ponto, né? Infinitesimalmente perto ali do ponto. A gente sabe que com boa aproximação se comporta como se fosse um plano inclinado. Pode ser ou não? Então eu tenho essas forças aqui atuando na minha partícula. E o que acontece então? A gente tem um caso em que a única força que está implicando aí nesse movimento ao longo do plano é essa G seno θ. A gente não está considerando aqui atrito nem outras coisas. E quem que é então esse seno de θ? Como que a gente pode reescrever ele aí? Olha só, a gente tem o plano inclinado, tem uma certa altura aqui associada, né, no entorno desse ponto, e tenho também uma certa base aqui, né? Daí eu posso definir então meu ângulo θ como sendo esse ângulo aqui. E quem que é o seno de θ? Né, pensando ali no entorno, pensando no infinitesimal próximo do ponto. Ora, a gente tem aqui então um DH, onde esse D aí é um diferencial, né? É para lembrar lá que é uma coisa infinitesimal, muito pequena. E tenho também um certo DR aqui, né, na hipotenusa. Esse R, lembrando, é essa coordenada que me diz a distância, na verdade, do vértice do meu domo até aquele ponto. Então, um DR é só um trechinho ali pequeno de distância, tá? É o que a gente tem aqui. E aí, então, a gente pode falar que o seno do meu ângulo θ vai ser igual ao quê? A DH dr, já que seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. Então, tá aqui o meu seno de θ e vou usar isso nessa expressão aqui da força, tá? Fica aí, me acompanha que o negócio vai começar a ficar insano. A gente vai encontrar a solução que quebra o determinismo. Se liga só, bicho. Vou substituir aqui, então, na minha equação da força, que é igual à aceleração. Vou colocar G seno de θ. A força resultante aqui, na direção paralela ao plano, que é o que está impelindo em movimento, é G seno de θ. Só que seno de θ é DH, né, dr. Nesse caso, vamos pensar como uma derivada, tá? Eu estou derivando essa minha função h em termos de r. Eu trabalhei aqui como se fossem dois diferenciais e estava fazendo aqui como se fosse uma fração, mas a gente sabe bem que não é uma fração, né? Uma operação de derivação não é uma fração. Mas se comporta, nesse caso aqui que a gente está analisando, como se fosse uma fração. É uma forma simplificada de eu conseguir trabalhar com essa relação do seno de θ sem se complicar muito nos detalhes do cálculo. Mas fato é que você pode afirmar que esse seno de θ aqui, por uma razão geométrica, é igual à derivada aqui do h com respeito ao r. Se aproxima como se fosse uma divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Beleza? Então vamos usar isso aqui, bicho. Tá aparecendo então aqui, ó, uma derivada, que é um conceito aí bem avançado de cálculo. Eu falei que o negócio ia ficar insano, tá? Vai me acompanhando. O bom é que é uma derivada de uma função que é simples, né? Uma função aqui polinomial. Eu tenho um fator constante, 2 sobre 3g, multiplicando um r a 3 meios. Então é uma potência aí simples, na verdade, né? R a 3 meios, e derivar esse tipo de função é bem tranquilo. Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar igual a g vezes essa derivada. O fator constante, ele sai da derivada. Então, o 2 sobre 3g vai ficar aqui fora. 2 sobre 3g. E aí eu derivo o r a 3 meios. Como que eu derivo essas funções aí polinomiais? É só descer o meu expoente. Então, o 3 meios desce multiplicando aqui. E eu faço esse mesmo r que estava 3 meios, só que agora eu subtraio 1 aqui da potência. Essa aqui é a regrinha geral para funções polinomiais. Você desce lá o expoente e diminui uma unidade naquele expoente
para calcular a derivada, tá? Estou fazendo aqui de forma bem lúdica, porque, a princípio, esses conteúdos de cálculo só são vistos com detalhes no ensino superior, tá? Mas vamos usar aqui, então, esse recurso para poder fazer as contas e mostrar o que eu quero mostrar para você. Então, vai ficar 3 meios vezes R elevado a 3 meios menos 1, que é meio. Então, olha que delícia, ó. Corta 2 com 2, 3 com 3, G com G. Maravilhoso, né? E a gente encontra, então, que a força resultante é igual a R elevado a meio. Só que, qual que é a outra coisa que a força resultante é igual? Ué, ela também é igual a massa vezes a aceleração, que a gente falou. Só que a massa aqui, no caso, mede 1, né? Por simplicidade, para poder melhorar as contas. Então, vai dar R a meio igual a aceleração. Só que quem que é, nesse caso, a minha aceleração ao longo aí do meu domo? É justamente a derivada segunda desse R, seria D2R dt2, né? A derivada primeira do R da velocidade, é a variação temporal do espaço, lembraria um ΔR por ΔT, por exemplo, né? Lembraria a velocidade aí. E quando eu faço isso aqui em segunda ordem, a gente encontra a aceleração, tá? A gente pode definir velocidade como sendo a derivada de primeira ordem aí da posição e a aceleração como derivada segunda, tá? Isso é bem definição mesmo. Então eu estou falando aqui que esse domo, né, essa partícula aí que está submetida à superfície do domo, vai respeitar essa equação aqui, R a meio igual a D2R dt2, tá? É uma equação diferencial, é uma equação que envolve aí derivadas. Eu te avisei que o negócio ia ficar insano, não avisei? Vai segurando, filho. A gente tem, então, essa equação diferencial aqui. É uma EDO, né? E o que eu quero fazer com ela, então? Quero encontrar a solução dessa equação. Qual que é o R, né, em função do tempo? Qual que é a solução desse movimento que consegue satisfazer essa equação diferencial ordinária aqui? Ordinária é o nome quando aparece com derivadas totais, né? Esse D aqui. Se estivesse usando derivadas parciais, que é uma outra letra, geralmente a gente usa quando tem uma função de várias variáveis, não seria uma EDO, seria uma EDP, equação diferencial parcial, tá? Mas a gente tem aqui, então, essa EDO. E qual que é o negócio, bicho? Existem várias formas de resolver EDOs, é uma coisa claramente bem mais avançada, a gente vê lá para o meio do ensino superior, isso daqui com mais detalhes, né? Só que o meu interesse aqui é mostrar que existe uma solução não determinística para essa equação diferencial aqui, que realmente resolve o movimento da partícula ao longo do domo, tá? Eu não vou empregar o método para resolver esse EDO, eu acho que seria até contraproducente tentar explicar para você que provavelmente não tem um embasamento aí de cálculo como resolver essa equação diferencial. Eu acho que é muito mais produtivo eu te mostrar qual que é a solução. A gente pode até testar ela aqui na equação diferencial para ver que de fato resolve. E a gente discute por que ela parece ser não determinística, tá? Segura aí que o negócio vai ficar louco agora, fi. Segura mesmo. Se liga. Existe essa solução aqui, ó, que seria R de t, uma função que é definida por casos, tá? Como assim por casos? Ela vai ser uma coisa para um certo intervalo, uma certa faixa de tempo, e vai ser outra coisa para outra faixa de tempo, tá? Como eu falei, teoricamente, R de t igual a zero seria uma solução possível. Você abandona a partícula ali no topo do domo, ela fica ali parada para sempre. Não tem nenhuma força ali para causar o movimento dela, né? Mas existe essa outra solução bem específica, que é o seguinte, cara. É uma coisa assim, ó. 1 sobre 12 que multiplica t menos tzão elevado a 2 para um certo t maior ou igual que esse tzão, é uma constante. E eu tenho também 0. Não. Aqui, na verdade, não é nem esse. Esse aqui é a aceleração que eu estou escrevendo. Seria 144 aqui, ó. 1 sobre 144 e aqui fica a quarta. Tá? Eu estava escrevendo a aceleração, mas estou elencando aqui a posição. Então tem essa outra solução aqui que é 0 para todo t menor ou igual que tzão. Então vamos analisar com calma o que está escrito aqui, bicho. Eu escrevi para você essa solução, tá? Falei, essa posição aqui, esse R de t resolve essa EDO. Aí existe todo um método para chegar nela,
mas o fato é que ela resolve. Vamos ver que ela de fato resolve. O que a EDO está falando? Se eu tiro a raiz, né, da minha solução, r elevado a meio uma raiz quadrada, isso aqui dá a mesma coisa que derivar r duas vezes com relação ao tempo, ou seja, encontrar a aceleração. Vamos ver então quem que é o d2r dt2, que é a aceleração, né? O que vai dar isso aqui então? Ó? Eu vou derivar essa expressão aqui. Já ensinei para vocês. A gente abaixa ali o expoente, né? Vai cair o 4 e vai para 3, porque fica 4 menos 1, dá o 3 ali. Então vai descer um 4 e depois desce um 3. Né? Vai descer o 3 que apareceu, porque eu estou derivando duas vezes. E vai ficar o que então? Um 2. Fiz menos 1 de novo, fica uma potência de 2 aqui. T menos Tzão elevado a 2 para T maior ou igual que Tzão. Isso aqui sobre 144, né? E aí para 0, no caso vai ser 0 para um T menor ou igual que Tzão. Derivei duas vezes e encontrei essa equação aqui. Vamos simplificar ela da seguinte forma. D2R dt2, em função do tempo, vai ser 4 vezes 3 aqui, ó, dá 12. 12 simplifica com 144, porque 12 é o quadrado da 144, né? Então, um cancela com o outro, vai ficar sobrando um 12 aqui embaixo. Fica então, ó, 1 sobre 12, t menos Tzão ao quadrado, para t maior ou igual que Tzão, ou 0 para t menor ou igual que Tzão. Essa parte aqui de baixo nem variou quando eu fiz as derivadas da minha posição, porque a derivada de 0 dá 0. Tá? Então só manteve aqui a mesma coisa. Tá aqui então minha aceleração, né? E eu tenho também então a posição definida como eu escrevi antes. Seria 1 sobre 144, t menos Tzão elevado à quarta, tzinho maior ou igual que Tzão. E também 0 para t menor ou igual que Tzão. Tá? A gente fica então com esse sistema aqui de equações. E por que isso aqui resolve então aquela EDO? A EDO fala que se eu tirar a raiz quadrada da posição, eu encontro a aceleração. E de fato é isso que acontece. Ó. A raiz quadrada de 144 dá 12. Então a raiz de 1 sobre 144 dá 1 sobre 12. E a raiz disso aqui, de fato, dá t menos Tzão elevado ao quadrado. Porque a raiz disso é só pegar esse expoente e dividir por 2, né? Uma coisa que é levar a meio. Então eu acabei de encontrar um r de t, cuja raiz quadrada é igual à derivada segunda do r de t. Ou seja, eu encontrei uma solução para essa EDO. Cara, olha que maluco, velho. Eu encontrei essa solução completamente insana, não faz o menor sentido a princípio, mas que resolve essa EDO. E quais que são então as implicações, né? Quais são as implicações disso? O que você falou, Vitor? Que isso daqui quebrava o determinismo. Por outro, o seguinte, ó. Primeiro, quem que é esse T maiúsculo aí? É algum instante de tempo arbitrário, não importa. Ele pode ser qualquer número positivo aí, por exemplo. Qualquer número real positivo. O fato é que, dado esse R de T, para um certo T maiúsculo aí, a EDO vai ser satisfeita. Então isso resolve o movimento lá da partícula. O que é que isso implica? Que eu tenho uma família de soluções para vários valores de T maiúsculo que resolvem esse problema. Então qual que é a conclusão? A partícula abandonada do topo do domo, sem nenhuma perturbação, sem nenhuma causa primeira, ela pode ou ficar parada o tempo todo, ou ela pode abandonar, né, o topo do domo em alguma direção arbitrária, em um instante de tempo completamente arbitrário. Né? Existem vários T maiúsculos aqui, existem infinitos T maiúsculos que resolvem essa equação. Então é uma coisa que realmente quebra o determinismo, porque você não consegue determinar quando que ela vai sair dali, né? Se ela vai sair sequer, para qual direção que ela vai, você não sabe o que vai acontecer com a partícula. E mesmo assim, a segunda lei de Newton está satisfeita. Você mostrou que isso daqui, né, o de baixo, elevado a meio, é igual a isso daqui. Então o princípio fundamental da dinâmica foi satisfeito e mesmo assim você encontrou uma equação
que é não determinística. Cara, isso é muito louco de acontecer classicamente. Né? Quando Newton desenvolveu essas coisas, ele não imaginava que poderia existir exceções assim, casos em que você vê que a física não se comporta de forma determinística. Então esse domo aqui é uma coisa construída tão artificialmente, tão sutilmente, ao ponto de expressar indeterminismo e mesmo assim satisfazer a lei de Newton. Isso coloca tudo à prova. Né? Se existe uma exceção, quem sabe se não existe outras e ninguém pensou ainda. Então será que a mecânica newtoniana de fato é determinismo? Determinística, aliás? O que é que a gente quer dizer com determinismo? Será que a gente precisa remodelar o nosso conceito de determinismo para conseguir adequar alguma coisa aqui? Será que a lei de Newton de fato reflete a natureza e sua inteireza? Se ela está expressando aqui indeterminismo? Será que a natureza é indeterminista? Então a gente consegue elencar várias perguntas aí. E é por isso que eu falei que esse problema só é resolvido de forma filosófica no fim. Você tem que conseguir explicar direito, né, o que é que você quer dizer por determinismo, o que é que você quer dizer por expressar a realidade da natureza. Então, tem várias perguntas que você levanta e no fim, o que tinha de físico para ser explorado aqui, a gente explorou. Que era mostrar que o domo satisfaz as leis de Newton. Classicamente falando, ele está consistente, essas soluções são aceitáveis. Elas só são insanamente malucas, tá? Então fica aí a provocação, fica aí o convite para você se debruçar sobre isso daqui, para pensar filosoficamente qual é o sentido desse negócio e também de ler lá o artigo do Norton, né? É um artigo que não é tão complicado assim, ele tenta ser bem prosaico, tenta explicar lá as coisas com palavras, embora tenha algumas equações, algumas coisas de cálculo lá que são mais avançadas, mas eu acho que agrega muito se tentar ler lá. Eu já coloquei para vocês a imagem lá do artigo, vou colocar aqui de novo, pra vocês conseguirem ver. Mas, cara, é isso, né? Física é isso, são essas coisas aí insanas, sempre conseguindo encontrar alguma exceção em alguma coisa e explorar essas coisas que são muito bonitas, né, cara? Você vê uma solução como essa completamente maluca e resolve a segunda lei de Newton. Então fica aí a provocação para você pensar sobre isso, comenta aí a tua conclusão sobre esse negócio todo, dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal e manda isso daqui para um amigo para ele também pirar aí com você.